tarde a todos. Meu nome é André. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer aos organizadores do workshop pelo convite. A nossa palestra de hoje é sobre a aplicação da termodinâmica computacional e nós vamos usar os ASUS e seus processamentos como uma plataforma para fazer essa apresentação e mostrar como essa técnica é útil no desenvolvimento de materiais. O breve sumário da palestra, então, nós vamos ter uma introdução. Vamos tentar discutir um pouco a importância e para onde vai a metalurgia, como nós chegamos até aqui, que talvez seja a parte mais importante, destacando a termodinâmica computacional, e, por fim, tentar fechar as perspectivas de desafios do modelamento empregando o Integrated Computational Materials Engineering e o papel que a termodinâmica computacional tem dentro desse modelo. Obviamente, todas as concretizações de projetos de engenharia passam pela questão dos materiais. Então, hoje a gente consegue explorar petróleo em águas profundas, consegue produzir submarinos nucleares para submarinos convencionais e outras tecnologias avançadas, como vasos de pressão para usinas nucleares e como aviões, por conta de produzir materiais cada vez mais interessantes e com propriedades mais otimizadas que nos permitam concretizar essas nossas ideias de engenharia. O método clássico de aplicação para a gente desenvolver os materiais partia do conhecimento científico, gerava-se um conhecimento tecnológico, fazia-se um trabalho de capacitação tecnológica até concretizar, então, esses materiais, esses equipamentos e operá-los. Isso, então, nesse método, a gente ia aprendendo como melhorar, como evitar erros, como melhorar o processo. Mas o grande problema é encurtar esse tempo de desenvolvimento. Como é que eu posso desenvolver materiais mais rapidamente e aplicá-los mais rapidamente? Então, existe essa ideia do projeto integrado de materiais, em que a gente junta processamento, estruturas, propriedades e tenta usar modelamento em várias escalas, desde a escala atômica, aqui no canto de baixo, até a escala macroscópica. E nós estamos aqui na área do termocalque, na área da termodinâmica computacional e desse modelamento numa escala meso, né? Que a gente trabalha com microestruturas e macroestruturas até, e a gente vai se apoiar em programas de física e coisas de menor escala que nos deem informação e vamos fornecer informação para modelos de maior escala. Hoje se fala muito no genoma dos materiais e isso está muito ligado à termodinâmica. O ser humano, ou os animais em geral, a gente tem um genoma que traz todas as nossas informações de como nós somos e como nós podemos ser. Quando a gente aplica os efeitos externos, a nossa experiência, o meio ambiente, os desafios que a gente encontra, isso então cria um ser individual. Quer dizer, nós somos a interação desse DNA com as experiências que nós vivemos, da mesma maneira que o conceito do genoma dos materiais diz que a gente tem dentro, quer dizer, os materiais têm dentro deles as propriedades termodinâmicas, magnetismo, as fases que podem ser formadas, e em função do processamento dos efeitos externos, solidificação, tratamento, o ambiente a que eles são submetidos, a gente tem uma peça com determinadas propriedades e determinado comportamento. Então, a similaridade, o motivo pelo qual fala-se em genoma de materiais é esse. Aí a termodinâmica, evidentemente, tem um papel fundamental nessa discussão do genoma. O problema de concretizar essas novas ideias, quando a gente olha a ida, por exemplo, do Rio de Janeiro até Amsterdã, para um passageiro, essa viagem custa 1,5 tonelada de CO2 por passageiro. Então, quando a gente compara isso com a produção de aço, com a produção de alumínio, a gente vê que isso é um peso muito grande. E, no caso, como a gente pode melhorar isso? A busca é por novos materiais para turbinas, por novos equipamentos. Então, se a gente olhar, por exemplo, essa turbina da GE, que começou a ser desenvolvida já em 2003, usando essas novas técnicas, 2013, desculpe, aqui no canto da tela, a gente vê que um período de 5 anos, a GE conseguiu entrar com esse motor novo em serviço, trazendo uma série de modificações para permitir operação a temperatura mais alta e melhor rendimento, que só são possíveis, naturalmente, com um sistema muito cuidadoso de projeto de liga. Não dá para a gente fazer isso naquela base que a gente fazia antigamente.
Aí vem a pergunta, e aí, nós vamos continuar, quando a gente olha esse gráfico aqui, em que mostra a evolução das superligas, nós vamos conseguir temperaturas de operação ainda mais altas? Né? Essa é uma pergunta para a gente ficar discutindo. Né? Quando a gente olha no problema automotivo, a gente vê a mesma coisa, existe um enorme desafio ambiental vinculado aos materiais, quer dizer, o consumo de energia está diretamente ligado ao peso do automóvel, ao peso do veículo, qualquer veículo que seja. Né? Então, se a gente olhar o peso dos veículos convencionais, elétricos, a gente vê que existe um desafio enorme por tornar esses veículos mais leves e das várias ferramentas que a gente tem, por exemplo, a resistência, embora melhore o peso do veículo, não é tão bom quanto baixar a densidade. Então, a gente tem um trabalho enorme na Coreia e em outros países, aqui no Brasil, começando também, de tentar desenvolver aços de baixa densidade, né? Projetar aços que tenham uma melhor densidade, porque se eu reduzir em 10% o peso do carro, eu vou ter 10% de redução de CO2, que é uma coisa absurdamente relevante. Né? Então, a gente está em busca desses materiais. E aí a gente fica interessado em se perguntar como é que a gente chegou até aqui, quer dizer, como é que esse processo foi. Se você parar e pensar que 20 anos atrás, é o que essa figurinha mostra, 75% dos aços que a gente usa não existiam, quer dizer, eram especificações que não existiam, que foram criadas nesses últimos anos, você vê que tem que ter alguma ferramenta, algum modelamento, alguma técnica para permitir isso. Né? Da mesma maneira que a gente consegue imprimir hoje uma vértebra por manufatura aditiva, a gente consegue produzir turbinas cada vez melhores, né? Existe todo um desenvolvimento correndo aí para a gente conseguir materiais melhores. Bom, e quais são as ferramentas básicas que nos trouxeram aqui? Conhecer a estrutura, né, em várias escalas, a gente não vai falar muito, mas é fundamental falar um pouco sobre isso. Relacionar a composição química e processamento com a estrutura e as propriedades. Esse é basicamente o mantra, né? Quem já viu outras palestras que eu dei, ou quem já teve algum contato, a gente sempre foca nessa equação básica da engenharia de materiais. Composição química mais estrutura resulta em propriedades. Várias combinações podem nos levar às mesmas propriedades. Então, a gente precisa ter mecanismos de prever as estruturas nas várias escalas, e o nosso conhecimento vinha sendo organizado, né, através disso. Nós sabemos que uma composição química com um processamento dá determinadas estruturas, essas estruturas têm certas propriedades, e essas propriedades vão dar o desempenho, a gente vai catalogando esse conhecimento, mas o grande desafio agora é mudar. Né? A partir de um desempenho que eu quero, você ser capaz de descer essa árvore, pensar quais são as propriedades que eu tenho que ter e qual é a melhor estrutura e projetar o material. Né? E para isso a gente precisa estar de olho também no aspecto estrutura, porque a gente tem essa escala aqui que eu gosto de mostrar, desde a estrutura do núcleo, que a gente deixa para os físicos, não, os metalurgistas não entram muito aí, até a estrutura lá embaixo do lingote. Então, se você olhar a estrutura do átomo, né, a gente já consegue olhar na estrutura do átomo, tem efeitos importantes na metalurgia, por exemplo, a segregação de boro para o contorno de grão. Né? O que a gente está vendo aqui é uma microestrutura, olhando num microscópio de transmissão, 5 nanômetros, e a segregação de boro, que tem efeitos importantíssimos nessa escala, e a gente consegue modelar. Se a gente seguir olhando na próxima escala, a gente cai no campo que todo metalurgista adora, que é a microestrutura. Né? Então, esse é o campo que os metalurgistas gostam de olhar. É um campo extremamente importante, a gente vê os constituintes, vê as fases, vê o tamanho de grão, e passa muitas vezes a nossa vida aí, mas a gente esquece que existe toda uma série de outras informações. Essa fotografia, ela foi feita com 2 ataques diferentes, 2 ataques químicos diferentes. Essa parte do fundido que está em cima, que vocês estão vendo agora, foi atacada com Nital, que é um reagente que mostra a microestrutura, e essa parte de baixo foi atacada com Oberhofer, que mostra a segregação dendrítica. Então, você nota, aquela mesma estrutura que a gente está vendo tem 2 características importantes. Eu tenho uma característica aqui que é microestrutural, e tem uma característica, já numa escala um pouco maior, aqui são 2 milímetros, em que eu tenho segregação, em que eu tenho variação de composição química, em que eu tenho um monte de informações de espaço interdendrítico.
ou de espaçamento interanalítico. As coisas não terminam aí. A gente ainda tem, se a gente cortar uma placa de lingotamento contínuo com 250 milímetros de espessura, por exemplo, a gente vê que essa placa não é uniforme. Eu tenho um determinado, aqui na região próxima à superfície, eu tenho uma determinada característica, quando eu vou caminhando mais para o meio, eu tenho outras características, muitas inclusões não metálicas aqui, mais para o meio segregação, e nós estamos falando em escalas aqui, ó, aqui é 1 centímetro. Então, se a gente ficar olhando microestrutura, o que aparece aqui é completamente diferente daqui e a gente pode se perder. Então, a gente precisa estar focado no fato de que existem várias escalas de estrutura importantes para a gente estudar o material. Até como um exemplo de estrutura grande, isso é um lingote que foi usado para fazer um rotor de uma usina termonuclear, um lingote de 500 toneladas. Então, vocês imaginem, quer dizer, pensar que aí dentro tem grãos, tem discordância, tem ferrita, tem perlita, é quase uma abstração maluca quando você olha o tamanho desse lingote. Esse japonês tem o tamanho de um ser humano normal. Bom, e como é que a gente chegou até aqui? Como é que a gente desenvolveu essas ferramentas até aqui? Basicamente, se a gente olhar do ponto de vista da termodinâmica e um pouquinho da microestrutura, ao longo do tempo, nós vamos vir da esquerda para a direita olhando o tempo, a gente vai olhar duas áreas importantes. Uma área que é a constituição do material e diagrama de fase, que todo mundo usa, que é muito importante, ciência dos materiais, e a outra área que é termodinâmica e termoquímica, que em geral é mais um império dos engenheiros mecânicos. Aqui no meio, então, eu só botei para a gente pensar que a gente começou a olhar as coisas com aumento lá pelo século XIII, ou século XV, quando lentes foram inventadas, quando o livro foi inventado. Então, as coisas da ótica começou a surgir daí. O primeiro estudo de micrografia de 1665, e aí a gente entra lá na área de diagramas de fase e constituição. A gente ainda discutia em 1780 se existiam elementos químicos, embora os gregos tivessem fixado isso, na Idade Média e toda a influência da Igreja, essa história de átomos ficou meio complicada, voltou a ter 4 grandes constituintes da matéria, e lá para 1780 que a gente começou a voltar a pensar em elementos. Ao mesmo tempo, nessa época, como nós estamos falando em Revolução Industrial, Carnot já estava falando em entropia e buscando saber a eficiência das máquinas térmicas. A primeira microestrutura que a gente tem notícia é a ferrita Widmanstätten de um microscópio, de um meteoro visto pelo nosso amigo Widmanstätten no museu dele. As coisas vão evoluindo separadamente, Dalton lá, Joule aqui embaixo, calor de reação, Clapeyron estabelece as equações de entropia. A metalografia aparece lá com Sorbe em 1860 e, por incrível que pareça, nesse momento aí, o Bessemer está criando o primeiro conversor e está fazendo, logo 2 ou 3 anos depois, já está se fazendo 40 mil toneladas de aço por ano. Aí você fala, poxa, que ridículo, mas é o início da indústria, sem nenhum conhecimento. Nós já estamos aqui, tudo bem, a termodinâmica, a parte de calor evoluiu, mas a gente não consegue prever reações. Aqui em cima ainda tem discussões sobre quem são os elementos, como é que eles reagem. 1889 aparece o primeiro termopar prático, e aí a gente tem duas grandes mudanças importantes. O Gibbs estabelece o equilíbrio, o paper clássico do equilíbrio das substâncias, lá em 1878, e o primeiro diagrama ferro-carbono do nosso amigo Austin, que foi batizaram depois a austenita em homenagem a ele, são dessa época, e as coisas vão avançando, continuam avançando separadamente. Observam, o Osmond, usando o termopar do Le Chatelier, fez o primeiro DTA, e a gente chegou a um diagrama de fases decente para o sistema ferro-carbono em 1909, e já fazendo aço até não poder mais. As coisas evoluíram com Wagner aqui, com coeficiente de interação, discordâncias, e a grande evolução do ponto de vista da termodinâmica foi quando Larry Kaufman, em 1970, mais ou menos, juntou essas duas coisas e mostrou
que esse diagrama de equilíbrio é um resultado do equilíbrio das substâncias calculado pelo Gibbs, né, e vice-versa. Quer dizer, não existe como você ter um diagrama de fases que que não reflita rigorosamente as propriedades termodinâmicas da matéria e vice-versa. Então, como é que é a termodinâmica até a termodinâmica computacional? Como é que a gente usa essas informações? Né? Normalmente, a gente tem um monte de medidas experimentais, todos nós já sofremos isso como alunos e como professores. Né? Temos diagrama de fase, temos coeficiente de atividade, ΔG de formação, entalpia, calor específico. Né? E aí, dependendo do que a gente está fazendo, tem gente que vai lá e lê o diagrama de fase para tirar as informações que ele quer, procura uma superfície líquidos, não encontra. Na aula de metalurgia física, o professor apresenta curvas de energia livre versus composição para a gente tentar entender como é que o diagrama está relacionado, mas ele não tem números aqui, né? Raramente você vê números nessas curvas, é tudo na base do traça no quadro negro, parará, né? O pessoal que trabalha em aciaria, em reações químicas, em produção de metais em geral, usa essas informações, energia livre de formação, soluções, né, modelo de Wagner, e quando você quer fazer balanços térmicos, você vai procurar entalpia. Qual é o ponto comum disso que todos nós já vivemos? Sempre que você precisa uma informação, você encontra outra. Não é? Você nunca encontra de cara a entalpia da substância que você quer. Você encontra, às vezes, o diagrama de equilíbrio, mas não tem entalpia. Encontra energia livre de formação, mas você queria a energia livre de solução. Você queria um diagrama de fase, mas só tem o ΔG de formação. Então, a gente vive numa briga eterna. Né? A primeira coisa que a gente aprende e não presta muita atenção é que quando você mede as propriedades de uma substância, na verdade, você mede CP, você mede entalpia, você mede energia livre, você mede entropia, mas, na verdade, todas essas propriedades são intimamente ligadas, elas não podem ter valores independentes uma das outras. Não? Então, na verdade, se a gente começar com o CP e disser, como Kubaishevsky disse há muitos anos atrás, não, meu CP é um polinômio simples, né? Isso é uma curva aí que se adapta bem, uma ampla faixa de temperatura ao CP dos metais. Se você adotar que o seu CP vai ter essa forma, a entalpia necessariamente, como ela é integral do CP, ela vai ter uma forma polinomial que só aparece um novo termo. Então, você vê que diretamente o CP e a entalpia estão relacionados, exceto por um termo que está ligado à definição do zero de energia, que é bastante arbitrário. Se a gente olhar a entropia, mesma coisa, a entropia integral de CP sobre T. Então, agora aparece um outro termo independente, mas esse termo aqui, a terceira lei da termodinâmica, não deixa ele ser um valor qualquer. Então, a gente continua com tudo amarradinho. E, por fim, no caso das reações químicas e no caso dos equilíbrios termodinâmicos, o que nos interessa em metalurgia é energia livre, porque ela é útil do ponto de vista de pressão e temperatura constante, como os nossos processos ocorrem. A energia livre também ela é diretamente derivada desses componentes, desses polinômios, e, por fim, o potencial químico também. Então, o que eu estou querendo mostrar aqui? É que, se você tiver um banco de dados que tenha esta função, esse polinômio aqui, você é capaz de reconstruir todos os outros. Olha que beleza. Então, você não vai ter nunca mais que procurar uma tabela de entalpia se você tiver um banco de dados de G. Você nunca vai ter que procurar o CP se você tiver um banco de dados de G e assim por diante. Quer dizer, na termodinâmica computacional, a gente optou, há muitos anos atrás, por tabelar o G, ou por usar funções para descrever o G. Não, mas então, o que é importante é que, com o banco de dados de G, você é capaz de reconstruir todas as propriedades, como seria capaz se você fizesse um banco de dados de entropia, por exemplo. Bom, e esse tal do método que a gente chama do CALPHAD, que é Computer Calculation of Phase Diagrams, o que é isso? Então, como tudo é relacionado, todas as propriedades são relacionadas, a gente pega os modelos experimentais, as medidas experimentais, desculpe, procura modelos matemáticos que sejam adequados físico-quimicamente para descrever a energia livre das diferentes fases desse sistema e ajusta esses modelos com uma série de coeficientes para que eles descrevam a energia livre e reconstruam isso daqui. Esse sistema é tão poderoso
vocês terem uma ideia, que a última vez que o sistema ferro-carbono foi feito, 2000 e pouco, foi feito esse modelamento. Foram usados 3.000 e pouco, quase 4.000 dados confiáveis aqui, que geraram, no ajuste, 17 coeficientes. Então, com 17 coeficientes, você consegue descrever o sistema ferro-carbono com precisão, o efeito da temperatura, da pressão, da composição, é claro, num banco de dados de energia livre e reconstituir todas as demais propriedades. Os usuários, que somos a maioria, simplesmente estabelecem as condições que eles querem estudar, pegam isso daqui, que agora é um banco de dados, e buscam o mínimo de energia livre, de modo a encontrar quais são as fases que estão em equilíbrio, que quantidade de fases, qual é a composição de cada fase. Como é que esse modelamento evoluiu? Se você olhar até 1991, mais ou menos, aqui é uma curva de CP, vocês olham toda a quantidade de pontos que tem para o CP do níquel, e até 1991, mais ou menos, a gente usava aquele polinômio que eu mostrei lá atrás do nosso amigo Kubaishevsky, que era um polinômio que não chegava muito bem ao zero absoluto, porque o CP é caprichoso, ele tem que chegar aqui a zero no ponto zero, ele tem que ter uma derivada bem definida aqui, e o nosso CP não chegava. Então, a gente ficava... Isso não era um problema industrial, porque observa que isso daqui começava a acontecer perto da temperatura ambiente, por aí. Então, nunca se transformou num problema industrial. Mesma coisa aqui para o alumínio, observa, até 1991, o alumínio no banco de dados de CALFAD era essa curva verde, e na realidade era aqui. Então, para temperaturas baixas, o alumínio não também tinha essa diferença de CP. O resto era muito bem descrito. Quando chegou em 2001, nós começamos, o Bossuman, um criador do Thermocalc, então eles refizeram isso, a avaliação do sistema ferro puro, para depois fazer o ferro-carbono, e aí o CP, com a avaliação deles, passou a ir até o zero certinho. Com essa ida até o zero, então, a gente olha hoje, com os dados termodinâmicos que a gente usa, nos bancos de dados, em 1992, o banco de dados que a gente usava para o ferro não ia a 0,0 aqui, para o CP, hoje ele já vai. Então, isso permite que você comece a olhar propriedades criogênicas, esse tipo de coisa. É claro que equilíbrio a baixíssimas temperaturas sempre é muito complicado. Por quê? Porque depende de movimento atômico, depende de um monte de coisa que talvez não aconteça. Mas qual é o problema disso tudo? É que muitas vezes a gente continua amarrado ao que era antigamente. Quer dizer, as ferramentas terminavam por definir os algoritmos e não ao contrário. Quer dizer, a gente criou várias ferramentas ou criou algoritmos termodinâmicos para poder usar determinadas ferramentas. Eu mostro essa figura aqui, talvez dos que estão vendo aí, dos 700, 800 inscritos, possivelmente, talvez 10 conheçam uma régua de cálculo. Era como a gente estudava ou como a gente fazia cálculos até 1970 e pouco, quando surgiram as primeiras calculadoras eletrônicas portáteis, e a gente só podia fazer exponenciação, multiplicação, log, e mesmo assim era bem complicadinho. Então, o modo de resolver problemas termodinâmicos era amarrado por esses mecanismos, e a gente terminava pensando que aquilo era a teoria da termodinâmica, mas na verdade a teoria não é aquilo era o algoritmo para resolver o problema. 74, eu particularmente comprei minha primeira HP 35, 1980 apareceu o grande XP, os computadores de mesa. Hoje a gente tem em qualquer laptopzinho aí um poder de processamento que não tinha no mainframe que eu tinha na universidade em 1974. E a gente, muitas vezes, ainda está usando algoritmos que foram feitos para régua de cálculo. Então, esse aqui é um problema sério que a gente precisa quebrar esses paradigmas. Por exemplo, se você vai olhar, alguém pergunta para você qual é a solubilidade do oxigênio no ferro líquido. Se você é um metalurgista físico, você vai procurar desesperadamente um diagrama ferro-oxigênio e vai olhar, aqui é o canto líquido, então a solubilidade é dada por essa linha. Se você é um cara de aciaria, então essa daqui é a solubilidade, você é capaz de dizer, não, eu vou calcular essa reação do ferro com oxigênio
quando formar FeO, é o limite de solubilidade. Né? Obviamente, ou felizmente, não sei o que é melhor, né? As duas coisas dão o mesmo resultado. Quer dizer, então, dependendo da sua seita metalúrgica, né? Se você é metalurgista físico, se você é extrativo, você vai seguir um caminho e depois, no fim, a gente vai ter, felizmente, né? Talvez com diferenças experimentais dos dados, você vai ver que é a mesma coisa. Né? Precipitação do carboneto de nióbio. A gente vai falar depois um pouco mais detalhe, mas todo mundo, né? Se você quer saber a precipitação, você vai procurar aqui, ó, um diagrama ternário ferro-carbono-nióbio, você vai procurar o limite de solubilidade da austenita e você vai achar onde é que forma carboneto de nióbio. Se você der um zoom aqui, você tem uma hipérbole que também pode ser calculada como produto de solubilidade. E a gente fez isso durante anos, né? Muitas vezes trabalhando como se isso daqui não tivesse nada a ver com o diagrama de equilíbrio. Isso é um produto de solubilidade, que é um número, e isso é um diagrama de fases, que é um outro animal totalmente diferente. Né? Outro vício, né? Você vai perguntar como é que é a solubilidade do ferro, do nitrogênio no ferro. Sempre você vai encontrar diagramas assim, nitrogênio em solução versus temperatura. Né? Mas se você parar e pensar, na verdade, isso, né? Rodando esses eixos, isso daqui é um diagrama de equilíbrio entre o ferro e o nitrogênio, em que você tem campos bifásicos aqui, onde você tem ferro mais gás, né? Ferro alfa mais gás, ferro gama mais gás, ferro delta mais gás e líquido mais gás. Não, mas a gente é viciado, todos os livros apresentam esse diagrama, raramente você encontra esse diagrama aqui, e essas coisas terminam criando problemas na nossa cabeça, porque você vai procurar, vai querer saber a temperatura de fusão de uma escória, você nunca vai dizer, eu quero saber a que temperatura essa escória funde. Você vai dizer, eu preciso de uma projeção líquida desse sistema para você, então, ir procurar essa informação. Então, a gente já fica viciado em procurar um tipo de gráfico, um tipo de diagrama, um tipo de tabela que nos dê informação. Né? Então, a gente tem que tentar quebrar essas coisas com modelamento hoje, quebrar essa rigidez, esses paradigmas malucos que a gente tem na cabeça. Então, como é que esses programas, ou como é que a termodinâmica computacional calcula o equilíbrio? Ela pega simplesmente o paper do Gibbs, por incrível que pareça, 1878, que ele mostrou que a temperatura e pressão constante, o equilíbrio é o mínimo da energia livre total. Então, se você define quais são os elementos que existem no sistema, o seu programa de computador de termodinâmica computacional vai procurar quais são as fases que podem existir. No seu banco de dados é necessário que exista, é claro, uma expressão para a energia livre de cada fase em função de pressão, temperatura e composição. Isso é que é um banco de dados. E aí você estabelece uma equação para a energia livre total em função da quantidade de cada fase, limitado, ou sujeito às limitações de que o número de átomos de cada espécie é constante e que a composição de cada fase não pode ter mais de 100% nem menos de 100%. Então, é um problema de minimização. Infelizmente, é um problema de minimização muito complicado, dá um trabalho enorme. Se você fizer num binário, às vezes até dá para fazer manualmente, mas quando você quer trabalhar com aços ou com ligas de algum interesse, que hoje em dia tem pelo menos 5 ou 6 elementos a serem considerados, você pegar o aço mais simples que tiver hoje em dia, você tem que pensar ferro, carbono, nitrogênio, enxofre, fósforo, e possivelmente um desoxidante qualquer, silício, manganês ou alumínio. Isso é o mínimo que você precisa para você entender razoavelmente o que está acontecendo no seu aço. Né? É claro que você pode pegar um diagrama ferro-carbono e ficar imaginando mais ou menos o que acontece, só que hoje em dia ninguém mais quer com um engenheiro que sabe mais ou menos se a coisa vai aumentar, vai diminuir, você quer saber quanto vai aumentar, quanto vai diminuir, você precisa quantificar. Então, a gente vai olhar agora alguns exemplos sobre aços, de como isso é empregado. Então, por exemplo, aço perlítico. Todo mundo gosta que mexe com aço, já viu perlita, mas às vezes a gente não sabe que todos os trilhos, ou a maioria dos trilhos, as rodas ferroviárias, são feitos de aços perlíticos e que os arames que reforçam os nossos pneus são feitos também de aços perlíticos. A perlita que o Sorbe batizou lá em 1870, porque ela parece madrepérola quando você
ataca, né? É um constituinte muito bacana, porque ele tem camadas alternadas de placas alternadas de ferrita e cementita. Você tem espaçamentos variáveis, o espaçamento pode ser muito fino. Você, com a deformação, né? Aqui é um arame que foi trefilado, com a deformação, isso pode ficar muito pequeno. Só para você ter uma ideia, isso daqui é deste ponto aqui até aqui, e aqui é 1 micron, né? Então, você pode ter um monte de lamelas num espaço muito pequeno. O resultado prático disso é que, dependendo de quanto você trefila um arame perlítico, você chega a 5.000 megapascal, quer dizer, é um número absurdo. É claro que você não vai ter essa propriedade em todas as direções, mas se você quer fazer um arame, por exemplo, isso é um negócio absurdamente fantástico. Né? Isso daqui é um efeito, né? Usando um microscópio atômico de tomografia atômica, você tem o perfil de composição no arame trefilado, sem deformação ou com muito pouca deformação, você vê claramente a perlita. E o que é bacana aqui é que, à medida que a deformação aumenta, você vê que o equilíbrio se altera. A gente ainda não consegue fazer esses cálculos, mas a gente já está vendo que a cementita, que aqui é o verdinho, né, começa a se dissolver e ter mais carbono na matriz à medida que você trefila cada vez mais. Isso são deformações enormes, mas isso começa a explicar por que o aço fica tão interessante. Mas aí vem aquela pergunta, e o aço é só perlita? Não, claro que não. Né? Então, eu fiz aqui como se fosse um campinho de futebol, né? Você tem aqui os metalurgistas físicos famosos, desse lado, né? Sorbes, Martens, Brinell, Austin, né? Os caras que pensam na perlita, e aqui desse lado vocês têm os caras do aço líquido. Aqui no meio de campo você tem Solver, você tem Shipman, Darken, Elliott, os caras que andam nos dois lados. Por quê? Porque o aço não é só perlita. Né? O aço tem, por exemplo, que é o que a gente vai se ater aqui, inclusões não metálicas, né? Que são partículas dentro do aço resultantes de reações químicas, que a gente tem que saber o que elas causam no aço. Né? Por que elas aparecem? Porque alguns elementos, tipo especialmente oxigênio e enxofre, reagem e formam, a gente faz com que eles reajam de propósito, para eles não ficarem em solução, e eles formam partículas que são inclusões não metálicas. Mas como é que elas diferem das partículas que a gente está acostumado em metalurgia física? Basicamente por causa do tamanho, fração volumétrica e o tipo da interface que elas têm com a matriz. Então, a gente pode ter, dependendo da plasticidade das inclusões, elas podem se alongar, como esses carinhas aqui embaixo, ou elas podem ficar inalteradas ou se quebrarem como essas aqui, e isso vai afetar muito as nossas propriedades. Tamanho e fração volumétrica. Se a gente colocar os nossos tamanhos de inclusões, elas normalmente são de 1 micron para cima, fração volumétrica por aqui, e olha que interessante, se você fizer com, isso daqui é feito com partículas de alumina de 35 microns de tamanho, se você for carregando e fizer uma mistura de aço com frações volumétricas crescentes de alumina, na verdade, você faz um compósito, né, em que as propriedades vão, pela regra das misturas, vão se alterando. Você diminui a dutilidade, diminui o escoamento, porque essas partículas têm um efeito, né, basicamente diferente de micropartículas. Elas são partículas que afetam mais os processos de deformação plástico. Se a gente olha agora as pequenas partículas que têm efeito na microestrutura, quer dizer, os carbonitretos que controlam o tamanho de grão, o nitrito de alumínio que controla o tamanho de grão e a própria alumina fina, você vê que esses caras que a gente entende como partículas da microestrutura têm tamanhos muito menores. E aí, quando você faz essa mesma experiência agora com partículas de alumina de 50 nanômetros, observa que o escoamento superior tinha dado um pouquinho acima de 100, aqui ele já deu com 1% de alumina, já dá outra curva, com 2% já aumenta a resistência. Por quê? Porque essas partículas já interagem com as discordâncias, esse tipo de coisa, embora seja alumina, observa aqui no caso, não é diferente da inclusão, é simplesmente uma questão de tamanho e fração volumétrica. O único lugar que a gente consegue fazer essas duas coisas ao mesmo tempo é quando a gente nucleia óxidos em solda, que eles têm influência nas transformações de fase e são inclusões. Bom, aí, o que acontece? Quando a gente olha em inclusões, a gente lembra também
pior que a regra de cálculo, né? Isso, para quem lembra, é um Fusca. Aí Fusca quebrava a mola de suspensão, não tinha, mas quebrava a mola de válvula, quebrava um monte de molas por fadiga. Hoje, quando você olha o seu carro aí, raramente, né, as molas são de aço, tanto as molas da suspensão como as molas do motor, e praticamente não se ouve mais falar em quebrar mola de um carro. Né? O motor do cara quebrou uma mola, teve que trocar a mola da válvula de admissão, válvula de exaustão, que eram coisas normais até a década de 80. Por que isso aconteceu? Porque o pessoal entendeu o que é a fadiga, como é que a fadiga funcionava. Né? Então, você tem lá as curvas de SN, que todos nós já conhecemos, e esse limite de fadiga aqui, tradicionalmente, a gente usava uma relação da resistência com o limite de fadiga, que era uma reação linear. Mas os aços foram melhorando e a gente viu que quando você fazia aços muito resistentes, virava uma grande bagunça. Né? E durante um período, essa região aqui ficou meio misteriosa, até que em 86, mais ou menos, o Murakami observou que o limite de fadiga dependia da área ocupada pelas inclusões não metálicas na seção transversal ao carregamento. Então, nessa região aqui a microestrutura é dominante, nessa região as inclusões são dominantes. E aí a gente passou a ter o que se chamou engenharia de inclusões, quer dizer, os aços hoje, que você define quais são as inclusões que são piores e você modifica o seu aço para que elas não ocorram. Então, por exemplo, nesse caso dos aços para mola, a gente não quer inclusões grandes, é claro, e a gente quer inclusões que se alonguem na direção do arame, e isso são óxidos de baixo ponto de fusão. Se a gente olhar o trabalho lá do Oshiro, de 1989, você vê tudo isso na década de 80, quando os carros pararam de quebrar as molas. Quando você tem alumina ou inclusões, esses triangulinhos azuis, que são inclusões de alto ponto de fusão, a vida, a fadiga, o número de sobreviventes cai mais rápido, e quando você consegue fazer essas inclusões que têm ponto de fusão mais baixo, elas se alongam no arame, então elas atrapalham muito pouco a vida, a fadiga, a torção, e o resultado é que você tem excelentes vida, fadiga. Mas aí como é que você vai fazer isso agora? A gente tem que encontrar uma maneira, eu vou passar isso daqui rapidinho para a gente não perder muito tempo, porque o tempo é crítico. A gente tem que projetar o nosso aço para que ele não tenha as inclusões que a gente não quer. Como? Eu digo, olha, eu não quero formar alumina, então eu olho aqui num diagrama e vejo que a região em que não aparece nenhuma inclusão dura, eu não posso ter mais do que 3 ppm, ou 4 ou 5 ppm de alumínio. Se eu tiver 5 ppm de alumínio, o meu aço já vai formar alumina, que é essa região aqui. Então, com isso, o que eu faço? Eu agora projeto uma escória que permita produzir um aço que não tenha mais do que 5 ppm de alumina. Então, eu preciso de uma escória que esteja no máximo por aqui, que tenha 5 ppm de alumínio, para eu produzir esse aço aqui. Então, observe, eu parto do meu objetivo, que é ter uma determinada inclusão, projeto o meu processo químico para produzir essa inclusão. Então, na verdade, eu caminho do produto para o processo, e aí, se eu não conseguir projetar, eu vou ter isso, é um arame de reforço de pneu que quebrou durante a trifila. Observa, tem uma inclusão enorme aqui, de 50 microns, que é basicamente uma alumina. Aqui é em corte, a mesma inclusão, ou outra inclusão bem parecida, bem no meio do arame. Esses arames quebram. Agora, você imagina um arame de 100 microns de diâmetro, quando quebra a trifila, o trabalho que deve dar. E aí, o que a gente faz? A gente vê que, para isso não acontecer, eu preciso calcular, e aqui já é um diagrama calculado, para um aço com essa composição básica, a região onde eu vou ter entre 2 e 3 ou 4 ppm, partes por milhão, gramas por tonelada. Tá? Então, observa, eu estou fazendo um aço que não pode ter mais do que 3 ou 4 gramas de alumínio por tonelada de aço. Tá? Olha o nível de controle. E aí a gente chega à conclusão que eu preciso ter, obviamente, uma escória com baixo teor de alumina, porque a alumina pode gerar alumínio no aço. Então, eu vejo aqui embaixo nesse gráfico, quanto mais alumina eu tiver, maior é o teor de alumínio, essa curva aqui, e quanto maior a basicidade da escória, pior, mais alumínio eu vou ter. Então, eu quebro
o roteiro usual, que é trabalhar com escórias de alta basicidade para conseguir fazer o meu aço. Eu quero agora trabalhar com basicidades baixas para não ter alumínio voltando para o aço. Mas como é que eu consigo descobrir isso? Só calculando hoje em dia com termodinâmica computacional. Se eu olhar agora aços para rolamento, né, durante um período, a gente pensou que grande parte do problema das inclusões eram as tensões residuais que elas formavam quando o aço contraía. Existia até um estudo interessante que mostrava quais eram as inclusões piores em relação à composição química, mas, desculpa, também o nosso amigo Murakami mostrou que o crítico era o tamanho. Né? Quer dizer, na verdade, todas as inclusões têm o mesmo efeito, mais ou menos, dependendo do tamanho. O importante é conseguir inclusões de tamanho pequeno, e para a gente conseguir inclusões de tamanho pequeno, a gente descobriu que a gente não pode ou não deve ter, num dos roteiros possíveis, não deve ter magnésio nem muito alumínio no aço, para não formar espinélios que dão origem a essas trincas de enrolamento. Então, o que a gente calcula? A gente calcula, né, para um aço para rolamento, qual é a escória, qual é o efeito da minha escória sobre a composição do aço. Por quê? Porque eu não quero ter alumínio, não quero ter magnésio. Primeira coisa que eu observo, quanto mais MgO tiver na escória, menos oxigênio vai ter, mais alumínio vai ter, e pior, mais magnésio. Então, o primeiro corte que eu faço bom, eu não posso vir para cá onde eu vou ter muito magnésio no aço, então eu preciso trabalhar com escórias mais para cá, e eu posso calcular quanto alumínio eu quero ter, né? E esse gráfico aqui mostra para nós os resultados entre, né, para três corridas diferentes, C1, C2 e C3, o valor de ppm de alumínio e de oxigênio no aço que foi calculado, analisado na usina, e o valor calculado usando termodinâmica computacional. Essa reta seria se a termodinâmica computacional e a análise dessem 100% de acordo. Os resultados são bastante animadores, quer dizer, as diferenças aqui são muito pequenas e esses cálculos são muito úteis. A terceira coisa que eu queria mostrar era como a gente pode controlar as inclusões com cálcio. Há muito tempo atrás, a gente usava cálcio para desulfurar, isso se transformou numa maneira muito cara. Depois a gente começou a usar cálcio para modificar a forma das inclusões, e hoje o cálcio é um elemento importante na engenharia das inclusões. Por quê? Porque as inclusões de alto ponto de fusão terminam por entupir as válvulas por onde o aço passa, para não ser exposto ao ar. O aço praticamente anda o tempo todo dentro de tubulações na usina, o aço líquido, e a gente, então, tenta evitar que se forme inclusões sólidas nesse processo. Né? E uma maneira, aqui uma obstrução cortada aqui para vocês verem, né, que fechou aqui, uma maneira é simplesmente você olhar, olha, se eu colocar cálcio, né, aqui é alumina pura, alto ponto de fusão. À medida que eu colocar cal, eu vou vir para uma região que as inclusões são líquidas e tudo vai funcionar. Uma maneira é fazer um trabalho semi-empírico. Você pega, adiciona um certo teor de cálcio, depois vai lá e olha na sua válvula o que se formou na parede. Opa, entupiu porque ainda estou aqui, bota mais cálcio. Opa, começou a ficar com a cara de líquido. Opa, agora já está beleza. Né? Mas imagina o trabalho louco que dá você fazer isso numa usina de verdade, né? E manter, para fazer isso, você precisa manter os outros variáveis importantes dessa reação constantes. Né? Você está variando cálcio e tem que manter o oxigênio total, o enxofre do aço e alumínio também constante. Então, o que acontece? A gente pode pensar simplesmente em cima desse diagrama e calcular o que acontece quando eu coloco cálcio no aço. Então, aqui é um aço com 0,02 de alumínio, 20 partes por milhão de oxigênio, um tanto de enxofre aqui, e eu calculo o diagrama e vejo que quando eu tiver com cerca de 15 ppm de cálcio, eu vou estar nessa região aqui, que é a região, né, essa região desse meu diagrama é a região onde eu só tenho aço e inclusões líquidas. Então, é possível fazer esse cálculo e verificar quanto cálcio eu tenho que adicionar. Hoje em dia, o pessoal já brinca que é mais difícil você conseguir adicionar corretamente as 15 ppm do que saber que você precisa adicionar 15. Quer dizer,
fazer o cálculo na termodinâmica computacional já é mais fácil do que ter um controle de processo que permita fazer a adição certa. Aqui é um resultado interessante, por quê? Porque o que a gente consegue medir com facilidade é o oxigênio que está dissolvido no aço. Então, a gente consegue, em função do teor de cálcio que a gente adicionou aqui também em partes por milhão, a gente consegue saber em que região daquele diagrama a gente está. Essa região inclinada é a região onde você tem inclusões líquidas. Aqui, se o aço tiver 15 ppm de oxigênio total, 20 e 30. E o interessante é que essa região cai mais ou menos numa mesma faixa de oxigênio em solução no aço. Então, a gente pode usar isso daqui para verificar se o tratamento foi efetivo. Existe uma sonda na Cearia que mede esse valor aqui facilmente, e eu posso comparar com os valores calculados por termodinâmica, que são essas curvas, e ver se eu estou caindo aqui. Isso são resultados industriais de uma sequência de corridas. Você vê que só uma que deu algum problema, as demais corridas todas caíram onde a gente queria que elas caíssem. Vamos olhar agora um pouco no estado sólido dos nossos ácidos microligados. Se a gente olhar os ácidos microligados, isso foi um desenvolvimento da década de 60, que a gente começou a adicionar titânio, nióbio e, às vezes, vanádio aos ácidos, com uma série de objetivos. Se a gente olhar em função da temperatura, a primeira parte que hoje a gente já sabe é que uma parte desses elementos termina se perdendo durante a solidificação, que a gente vai falar mais tarde, formando em partículas grandes que não são úteis. Depois, o que a gente realmente quer é controlar o tamanho de grão austenítico e evitar a recristalização da austenita para que a gente tenha um tamanho de grão muito fino. E depois a gente quer, nas baixas temperaturas, causar endurecimento por precipitação. Nessa região aqui, nas altas temperaturas, o titânio é muito eficiente. Na região da deformação a quente, o nióbio em solução e uma dispersão muito fina de carbonitretos é eficiente. E as baixas temperaturas, a gente tem que trabalhar em cima de precipitados muito finos, como a gente viu agora há pouco. Bom, como é que isso funciona? Basicamente, todos esses fenômenos são causados por carbonitretos de estrutura cúbica, que tem uma fórmula genérica, um metal, titânio, nióbio e vanádio, na proporção de 1 para carbono ou nitrogênio na proporção de 1. O mais interessante é que esses caras todos têm a mesma estrutura cristalina e são miscíveis. Então, se a gente quisesse descrever a energia livre de Gibbs deles, era como se a gente estivesse aqui só pensando em titânio, nióbio, carbono e nitrogênio. Só 4 elementos. A gente teria, se eles se misturassem completamente, uma superfície de energia livre de Gibbs descrita assim, pendurada nos 4 cantinhos, que são os 4 compostos separados, o carboneto de nióbio, nitreto de nióbio, nitreto de titânio e o carboneto de titânio. Na verdade, o que a gente vê na vida real são misturas deles aqui, e o mais interessante é que existe uma immiscibilidade aqui. Agora, olhando de cima, essa curva não é tão bonitinha assim, ela não é uma rede, Na verdade, ela tem uma barriga aqui no meio, e existe uma região no meio desse sistema aqui em que não há mistura. Então, você tem carbonetos de nióbio com nitreto de titânio dissolvido, você pode dissolver os outros caras aqui nesse nitreto de nióbio, mas existe aqui uma região no meio em que a composição daqui ou daqui vai se formar, e você vai ter 2 tipos de compostos se formando ao mesmo tempo. Imagina como é que você vai tratar isso, como é que você iria tratar isso usando régua de cálculo, usando calculadora. Ainda tem quem faça isso hoje em dia, e é digamos, uma tarefa que devia ser o 13º trabalho de Hércules, porque é um negócio louco e dá resultados bastante imprecisos ainda. Então, o que a gente usa para fazer em termodinâmica computacional, como a gente tem elementos demais para fazer um diagrama binário, diagrama ternário e ficar tentando olhar, é simplesmente um diagrama muito mais simples. A gente coloca aqui fração volumétrica das fases, a gente coloca aqui a temperatura e a gente vê quais são as fases que vão se formar. E o que a gente vê, então, vindo lá do alta temperatura, que é mais fácil, primeiro o aço está todo líquido, ele começa a solidificar, forma ferrita, que é essa curva amarela, chega a ficar totalmente ferrítico.
existe uma reação aqui que é um peritético, para quem lembra disso, né? Que a ferrita se desaparece e aparece só a austenita, logo depois começa a precipitar o composto rico em titânio, né? O carbonitreto rico em titânio. Esse cara daqui vai me ajudar a controlar o tamanho de grão nessa região aqui. A 1100, 1150, nessa composição, começa a precipitar o carbonitreto de nióbio, que a gente está vendo aqui, né? Começa a precipitar por quê? Porque daqui para cá eu tenho nada dessa curva vermelha, de repente a curva aumenta e tem uma fração volumétrica desse cara, o nitreto de alumínio forma aqui, e aqui eu entro na região bifásica, né? Em que eu tenho ferrita e austenita, e por fim vou ter ferrita, cementita e uma fração volumétrica que eu nem consigo ver no microscópio óptico desses carbonitretos, mas que eles vão ter um efeito enorme. Então, a primeira coisa que eu uso essa informação é para saber, bom, eu quero dissolver esse cara para que o nióbio esteja em solução quando eu vou começar a laminar. Então, para eu dissolver esse moço totalmente, eu preciso estar numa temperatura acima dessa daqui, acima de 1150. Né? Se eu não quisesse dissolvê-lo, bastava não passar dessa temperatura, por exemplo, nitreto de alumínio. Se eu não quero dissolver, eu preciso ou ter mais nitreto ou trabalhar abaixo dessa temperatura. Então, quando eu calculo esses equilíbrios, eu vejo esses diferentes compostos. Aqui é para um outro aço industrial em que eu tenho titânio, nióbio e vanádio. Então, eu tenho aqui o composto rico em titânio, nióbio e o composto rico em vanádio. E quando eu olho a composição química desse precipitado, desses diferentes precipitados, eu vejo, por exemplo, o verde, né? Eu vejo que essa composição química varia, a composição química de equilíbrio às diferentes temperaturas varia, e isso daí é um motivo, às vezes, de muita discussão. Pessoal, mas isso daqui não está acontecendo exatamente no meu ácido. Não? Você tem que pensar até que temperatura é razoável assumir que vai ocorrer difusão dentro do seu carboneto ou só na matriz. Daqui a pouco a gente vai ver como é que a gente trata desse problema cinético. Mas essa informação já é super importante para o processamento e para o desenho do seu ácido. Quando a gente começa, então, a aquecer o ácido para dissolver os precipitados, a primeira coisa que a gente quer, né, é primeiro passar do A1 a 3, quer dizer, virar a austenita e chegar numa temperatura em que dissolva completamente. Então, a gente tem um modelo que chama Dictra, né, que é um modelo de difusão, em que a gente usa uma equação de fluxo baseada numa mobilidade e no gradiente de potencial químico, não no gradiente de composição química. Né? E essa mobilidade depende de todos os elementos presentes. Por que a gente usa o potencial químico? Porque a força motriz, quem faz as coisas caminharem de um lado para o outro, é o potencial químico e não a composição química. Esse programa ele discretiza, a gente discretiza o espaço, discretiza o tempo e, basicamente, por diferenças finitas, a gente vai calculando o equilíbrio e os fluxos em cada intervalo de tempo. E se tiver mais de uma fase, a gente tem que acomodar a interface, quer dizer, o balanço entre o fluxo e o movimento das fases tem que fechar. E isso, no fim, nos dá um perfil de composição. Um exemplo que eu acho particularmente interessante é do nosso amigo, do nosso amigo Darken, lá de 1948, em que ele pegou 2 pedaços de aço, os dois com o mesmo teor de carbono praticamente, um com silício alto e o outro com silício baixo. Aí, com esses 2 pedaços, ele soldou esses 2 bloquinhos, colocou 13 dias a 1050 graus para ver o que acontecia. O que pode ser surpreendente para alguns é que, ao invés do silício, o silício vai se homogeneizar. O silício demora muito, nessa temperatura ele praticamente não anda. E aí você vai dizer, mas o carbono não está praticamente igual, então não vai acontecer nada. Não, mas não é isso que acontece. Olha, o experimento de Darken, o que ele mostra é que, como o silício aumenta o potencial químico do carbono, o aço que tem mais silício perde carbono para o aço que tem menos silício. Olha que coisa bacana. Então, isso mostra que você tem que usar o potencial químico e mostra, esse é o resultado calculado pelo Dictra, e mostra que é possível fazer esses cálculos se você usar esse enfoque. Se você tentasse calcular isso daí manualmente, também ia ficar doido. Então, você consegue modelar difusão em aços complexos, levando em conta a interação não só dos elementos sobre o coeficiente de difusão, mas também sobre os seus potenciais químicos. Então,
Fábio da USP Minas fez um trabalho muito bacana em que ele pegou diferentes tamanhos de precipitado, né? Então aqui você tem um precipitado de 100 nanômetros, um precipitado de 280 nanômetros, um precipitado de 500 nanômetros, e ele superpôs aqui o ciclo de aquecimento que a placa deles lá tem. E aí o que ele observou de interessante? Né? O que ele observou é que, embora a temperatura de equilíbrio de dissolução seja aqui, se você for vendo a fração, né, a fração dissolvida, esse precipitado grande só dissolve no fim de um tempo muito maior. Né? Então é como se você olhasse assim, né, aquele gráfico dele, ó, quando você chega nessa temperatura de equilíbrio, né, o nosso carinha preto praticamente desaparece, o azul dissolveu um pouco, mas não desaparece, o vermelho dissolveu um pouco, mas não desaparece, mais um pouco de tempo subindo a temperatura, desapareceu todo o vermelho, mas ainda não dissolveu o azul, e até no fim daquele ciclo que ele fez, ele conseguiu dissolver o azul também. Então, isso é muito importante, por quê? Porque isso significa quanto você vai aproveitar do nióbio que você adicionou e quanto você vai gastar para reaquecer essa placa, fundamental para ter as propriedades. Né? A gente já viu também que dentro do carbonitreto não tem muita difusão, porque isso aqui é comparando o que aconteceria se tivesse difusão ou não dentro do carbonitreto. E a gente pode modelar como é que essa precipitação acontece. Agora que eu já dissolvi tudo, eu vou esfriar, né? Eu posso modelar de algumas maneiras. Né? Eu posso simplesmente, porque eu preciso saber quantas partículas eu tenho, onde elas estão, qual é a distância entre elas, e aí eu posso fazer vários modelos. Um modelo bem interessante é você usar o modelo que o Scheil desenvolveu para a solidificação, assumindo que exista difusão perfeita na austenita e nenhuma difusão dentro do precipitado. A gente já viu lá pelo Dijkstra que isso é verdade. Então, quando você faz isso, observa que aqui são as nossas curvas do nitreto de titânio, aí começa a aparecer um outro cara em equilíbrio. Quando eu faço esse modelo em que eu tenho difusão perfeita na matriz, você observa que não é assim. Eu venho essa quantidade aqui se formando e, de repente, passa a se formar mais desse cara e não um outro cara separado. Né? Por fim, o do vanádio forma separado. O que é bacaninha nisso é que, ao invés de ter aquela composição que variava muito lá atrás, quando eu calculei equilíbrio, que é a correta, porém envolve equilibrar as várias temperaturas, eu agora tenho uma composição que começa com um nitrogênio alto e titânio relativamente alto e, de repente, sofre uma mudança para nióbio carbono alto, que é exatamente o que você observa quando você corre aqui pelo aquele nosso diagrama da immiscibilidade, ou quando você olha no microscópio eletrônico, que você vê caps né, de carboneto de nióbio na ponta do seu nitreto de titânio. Mas eu posso também modelar a precipitação considerando uma população de partículas. Né? E aí eu vejo que, usando as equações clássicas de nucleação e crescimento que vocês todos aprenderam, eu vejo que existe uma variável muito importante que é a energia interfacial. Esse sigma aqui é um cara que está presente em toda parte. Né? E ele é muito difícil ou quase impossível de ser medido, porque a energia interfacial entre dois sólidos, normalmente ele é medido de trás para frente a partir de experimentos de nucleação, mas se eu agora usar para o ΔG e para a mobilidade e o crescimento, a difusão, tudo a partir da termodinâmica computacional, eu consigo montar um modelo que é sensível a essas variáveis todas, mas que me permite prever o tamanho das partículas. Agora, vocês observem que o grande problema ainda está não no modelamento, mas na medida experimental. Olha, se você observar a energia interfacial austenita carbonitreto, você tem valores para o mesmo animal de 0,1 ou de 1,5. Né? Isso tem uma diferença assim, absurdamente importante. Aqui é um mapa, né, dos valores quando você varia carbono e nitrogênio num ácido, como essa energia interfacial varia, né? Você vê que depende muito da composição. E quando você agora tem um modelo relativamente simples para calcular essa energia interfacial
e modela. Primeiro a gente vai mostrar modelando a precipitação do carboneto numa austenita que não está deformada, né, que aqui é o que o cara mediu, ó, tempo, quantidade de nióbio em solução, ou desculpa, quantidade de nióbio precipitada, né, então a partir daqui começou a precipitar e precipitou tudo, e essas duas daqui depois, o que são? Essas duas curvas são quando você deformou a quente, que é o que a gente quer, usar o nióbio precipitando durante a deformação a quente, eu vou mostrar também. Né? Então, quando você usa esse modelo que a gente tem, o Prisma, quando ele mesmo calcula a energia interfacial, a gente tem esse valor aqui, ó, para a cinética da nióbio da austenita, que foi o que o cara mediu em função do tempo, e o nosso modelo dá praticamente os pontos experimentais do Le Bon, quer dizer, super útil. Né? Agora, o que acontece? Muitas vezes o pessoal mexe aqui nesses valores de energia interfacial para tentar ajustar e chegar, fazer uma curva de chegar no resultado que ele tem experimental. Qual é o problema? O problema é que as outras coisas, as outras características da sua precipitação são drasticamente alteradas. Então, por exemplo, a densidade de precipitados em função do tempo, observa, se você mudar de 0,4 para 0,5, a energia interfacial muda completamente a densidade. Então, você não pode simplesmente ficar brincando de ajustar isso daqui e negligenciar isso. Você precisa ter um modelo mais ou menos robusto para calcular a energia interfacial para tudo ser consistente. Né? E durante a deformação? Durante a deformação, o que tem dado mais sucesso é a gente medir essas forças de como é que chama? Força de retenção do contorno de grão, que é um fator que o Zener definiu, que é a fração volumétrica sobre o raio, basicamente, que é essa curva azul calculada pelo prisma. E aqui, por exemplo, a gente está comparando o tempo, a fração recristalizada, que esse moço mediu aqui, em função do tempo. Então, você vê que quando chega aqui, ó, recristaliza, aí dá uma parada, que é justamente o que eu quero durante a minha laminação controlada, evitar que recristalize, para eu ter um grão austenítico fino, para gerar um grão ferrítico fino, e isso é justamente quando eu tenho o momento em que a minha força de Zener calculada pelo prisma, né, eu calculo a fração volumétrica e o raio, divido um pelo outro, é máxima. Então, é consistente, quer dizer, eu tenho um modelo que me permite calcular a força que está segurando o grão, e eu vejo quando essa força é autossuficiente, o grão não cresce, ou melhor, não recristaliza, né? Que é o que eu quero, que é o que eu quero no meu processo. Não, os aços multifásicos, eu acho que eu vou passar isso daqui meio rapidinho, porque o tempo vai estourar. E vamos falar um pouquinho de solidificação, quer dizer, como é que ocorre a redistribuição de soluto na segregação, porque ela tem uma influência dramática nas características do nosso produto. Né? A solidificação, o sólido, quando se forma, ele se redistribui, né, em formas muito parecidas com o trabalho que os galhos de uma árvore fazem para buscar se expor ao sol. Né? A dendrita, as dendritas são, o nome dendrita já é isso, né? São dendros, são galhos. O metal cresce de modo a buscar regiões menos supersaturadas e com melhor extração de calor para poder crescer melhor. E aqui é como quando você muda a velocidade, o espaçamento fica menor. E quando ocorre a solidificação, a solubilidade dos solutos no sólido nunca é igual à do líquido. Então, ocorre segregação. Né? Isso daqui é uma pedra que muitos já devem ter visto como cinzeiro, né? Uma ágata, que é uma das pedras mais lindas que tem, e ela tem a característica de ser normalmente fechada, tem uma solução aquosa aqui dentro, que vai secando, vai solidificando, né, ao longo de anos. E aí o que acontece? Você vê que o primeiro sólido que forma é esse, e depois vai mudando a composição química. Aqui, no caso, você tem até um rechupe de solidificação, um vazio de solidificação aqui. E o que é bacana? Isso é uma demonstração em escala grande, né, da segregação. Outra demonstração que vocês já devem ter visto é o eutético entre a água e o ar, ou entre a água e um gás. Né? Existe um eutético entre a água e o ar, e esse eutético se precipita a partir de um certo ponto. Quando você solidifica o gelo, ele fica sem bolha nenhuma, até que de repente começa a formar um monte de bolhas, porque é um eutético. Ar líquido, desculpe, que formando gelo sólido. Bom, desculpe, o líquido formando sólido mais ar.
depois vocês pensem como é que fabrica aquele gelo de máquina que não tem esse eutético, né, que é lisinho todo ele. Então, o que a gente tem preocupação? A gente tem preocupação que durante a solidificação acontece segregação, não tem como evitar. Os elementos de liga do aço vão se redistribuir. Uma das maneiras, como eu ainda trabalho o aço, ao longo do trabalho mecânico, essas dendritas vão se reorientando, os meus segregados e as minhas inclusões também vão se reorientando, e eu tenho, então, a anisotropia, né? Aqui é um ensaio na direção longitudinal, eu tenho muito maior redução de área, maior de utilidade, e aqui é um ensaio na direção transversal curta, praticamente redução de área nenhuma, por causa da segregação e da redistribuição de soluto. Não tem nada a ver com, vamos dizer, simplesmente se você for olhar a microestrutura vai ser a mesma. Né? Essa anisotropia é causada por fatores, vamos dizer, macroestruturais. Bom, e como é que eu faço isso? Né? Eu pego o espaçamento, eu preciso, para modelar isso usando difusão, eu preciso saber qual é esse espaço, né? Qual é o campo de difusão e qual é o tempo que leva. Por sorte, há muitos anos, desde 1967, mais ou menos, vem se desenvolvendo correlações muito boas entre o espaçamento dendrítico e a taxa de resfriamento. Então, se eu tenho um modelo térmico, como possivelmente algum colega vai falar depois, do meu processo de fundição ou de solidificação, que me dá a taxa de resfriamento, eu consigo prever o espaçamento. Ou, se eu consigo medir no meu produto o espaçamento das dendritas, eu sei a taxa de resfriamento e com esses dois dados eu consigo modelar a difusão e eu faço, aqui são pontos experimentais de um japonês, e eu faço vários modelos que se ajustam mais ou menos usando a difusão. Né? E à medida que a gente vai melhorando o modelamento, aqui a gente tem uma foto com microsonda eletrônica, né? E aqui é o perfil de concentração de manganês, dá para ver bem as dendritas por causa da segregação de manganês. É uma microsonda gigante, né? Porque aqui essa barrinha aqui são 2 milímetros, né? E com base só nesse espaçamento e na composição média do aço, a gente consegue calcular, essa curva azul é a curva calculada de segregação pelo DICTRA, e esses dois pontos verdes são os pontos medidos experimentalmente. A gente não fez medidas contínuas no espaço todo, mas existe quem já fez e quem já publicou mostrando que chega muito perto. Para um outro aço com composição diferente, a gente consegue também fazer essas previsões e entender o que vai acontecer com o produto. É claro, isso daí é muito importante, porque eu consigo ver, olha, aqui eu tenho uma segregação grande, isso vai dar uma certa diferença de propriedades, aqui eu tenho uma segregação menor, isso vai influenciar menos as minhas propriedades, e até falhas. Né? A gente tem, isso é um exemplo de uma árvore de Natal, do manifold submarino, que ficou no fundo do mar um tempo grande, e a proteção catódica gerou hidrogênio próximo aos parafusos, e durante o teste de pressão submarino desse manifold, houve a ruptura desse parafuso. A gente recuperou, né? O dono do manifold recuperou esses parafusos, nós examinamos, e o que a gente notou? Era 4140, como devia ser, mas tinha um bandeamento muito alto, quer dizer, havia uma segregação alta e existiam trincas de hidrogênio nas bandas. Né? Então, a gente vê aqui o bandeamento muito forte, e aí, quando você vai mais para maior aumento, você vê que a variação de dureza é muito grande, porque a variação de microestrutura e de composição química é muito grande. Né? Nós fizemos, então, uma simulação com o DICTRA. Aqui essas curvas são as calculadas, esses valores são os valores medidos. Né? E você fala, tá bom, tá razoável, não está muito bom, porque a gente não teve acesso ao produto original para saber como ele tinha solidificado. Nós tivemos que assumir que isso tinha vindo de uma certa barra solidificada de um certo modo e fazer esse cálculo. Então está relativamente bom. Se eu agora imponho essa segregação a um material que resfria lentamente, o que acontece? A região que tem mais manganês e cromo vai ficar austenítica mais tempo e o carbono vai se difundir para cá. Né? Então, se eu fizer agora um gráfico da formação de ferrita no esfriamento ou de martensita, eu vejo que essa região aqui, a região correspondente ao mais manganês, transforma mais tarde. Resultado disso, o carbono vem da ferrita que está se formando aqui,
e vai para a austenita, e eu tenho aquela mega segregação de carbono e aqueles picos de dureza horrorosos que vocês viram no slide anterior. E se eu temperar, né? Se eu fizer agora a mesma coisa, porém temperado, observa a variação de carbono. Praticamente não há. Existe variação de maneiras, claro que continua existindo. Existe uma certa variação de propriedades, mas a têmpera evita que o carbono tenha tempo de se difundir, e com isso a gente não tem aquela segregação e não tem aquela variação de dureza. Consequentemente, nesse caso, se o parafuso estiver bem temperado, ele não trinca. Então, o que a gente determinou que foi a causa da falha foi a existência do manteamento e as trincas associadas à segregação de carbono, porque a têmpera foi mal feita. Então, qual é o nosso futuro aqui? O que nós estamos falando? Bom, desde o final do século XIX, é claro, a metalurgia dos aços tem evoluído cada vez mais rápido, mas ainda assim a gente não consegue evoluir com a velocidade que gostaria. Esse desenvolvimento tem acontecido por duas coisas, duas ferramentas. Metalografia, que não deu tempo, nem a gente vai tentar falar hoje, e a termodinâmica. A termodinâmica foi e é decisiva dentre as várias ferramentas para a gente conseguir avançar. A criação da termodinâmica computacional, que apareceu com Larry Kaufman em 1970, permite que a gente consiga desenvolver novas ligas e estratégias de processamento muito mais rapidamente. Só para você ter uma ideia, o aço duplex, o austenítico, o inoxidável duplex, a Sandvik desenvolveu junto com o KTH, o Instituto Real de Tecnologia de Estocolmo, usando termodinâmica computacional, porque era muito difícil, você imagina, aquela quantidade de elementos de liga, 2.000 ppm de nitrogênio. Aquilo só foi possível porque o pessoal calculou antes de começar a fazer os testes. É claro que tem uma parte de teste, mas você diminui dramaticamente a quantidade de testes se você tem um modelo robusto e confiável para fazer essas coisas. Então, hoje, a termodinâmica computacional tem um papel muito forte nessa escala de desenvolvimento, nesse modelamento multiscala. E assim, o que a gente vê é que a estrutura de desenvolvimento do modelamento computacional de materiais depende fortemente tanto da termodinâmica computacional, como, é claro, da metalografia, que a gente não falou, mas depende muito dessas duas coisas. Quer dizer, para a gente ter resultados confiáveis, informações confiáveis para desenhar materiais e desenhar processos, a gente precisa, entre outros modelamentos, de uma termodinâmica computacional robusta e sólida, como a gente tem desenvolvido, que viabilize isso. Então, basicamente, isso era o que eu tinha para falar. Muito obrigado pela paciência de vocês e muito sucesso no workshop. Obrigado.